Muitas empresas acreditam que existe um segredo para conseguir entregar um databook organizado. Mas depois de anos trabalhando com documentação técnica e databooks industriais, eu percebi que as empresas mais organizadas, elas não possuem um segredo. Sabe o que ela possui? Método. E é sobre esse método que a gente vai falar hoje. E para quem não me conhece, eu sou o Wagner Mello, especialista em databook industrial. E aqui nesse canal nós falamos sobre documentação técnica, inspeção e qualidade, aplicadas à realidade da indústria e das obras. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar 5 pilares que eu considero fundamentais para estruturar um databook sem improviso, sem retrabalho e principalmente sem correria no final da obra. Bom, pessoal, dando início por aqui na nossa videoaula de hoje, a gente vai listar os 5 pilares que a gente utiliza aqui dentro da empresa e também repassa aos nossos clientes quando o assunto é databook industrial, ou seja, o famoso databook de obra. Então eu tenho aqui organizado todos os pilares e vamos começar pelo primeiro. Tá? Qual que é o primeiro pilar que a gente analisa aqui dentro da nossa empresa quando o assunto é databook? Ou seja, o primeiro pilar a gente chama de diagnóstico técnico, que nada mais é do que o levantamento das exigências documentais. Mas por que a gente começa por aqui? Porque um dos maiores problemas a nível nacional aí, tá, eu já vou listar para você, é que é o seguinte, muitas empresas começam a fabricar antes mesmo de entender o que realmente precisarão entregar ao cliente. Então aí é um dos maiores gargalos quando o assunto é databook, porque a obra começa, tudo começa a andar e o databook, o coitadinho, fica lá para o final para montar toda a documentação. Então imagina só, você ter que montar uma documentação num processo que já passou, que já foi. Então imagina só o tamanho do problema. Então esse é o primeiro pilar, que é o diagnóstico técnico, que nada mais é do que o levantamento das exigências documentais. Então você, tá, que está de frente para um databook, o primeiro pilar que você tem que adotar é esse, tá? O diagnóstico técnico, do qual você vai analisar os contratos, requisitos, todas as documentações antes de começar a fabricação. Isso vale para quem, tá? Isso vale para você do controle de qualidade, vale para você também dos suprimentos e vale principalmente para o pessoal do comercial. Por que o pessoal do comercial? Porque eu já peguei casos aí, tá, pessoal, que eu já falei em outros vídeos, de comercial, tá? Ser o herói da empresa e lá fechar uma obra do qual a empresa não tem competência de fazer. Por exemplo, deixa eu citar aqui uma empresa que eu nunca me esqueci mais, que ela pegou um contrato muito além do que ela podia fazer. Não em termos de fabricação, mas em termos de documentação. Então ela pegou o contrato lá por um valor X, e no momento que essa obra foi desenrolando, no momento de fechar o databook, começou o problema. Por quê? Porque os profissionais que ela utilizou para fazer as inspeções de controle de qualidade não eram qualificados. Não no nível de exigência que a obra pegou. E o que aconteceu? Erro da empresa? Erro do contratante? Não cabe a mim julgar. O que aconteceu? A obra funcionou toda com inspetores sem qualificação. E o que aconteceu? Lá no final, na montagem do databook de obra, o cliente olhou para aquilo e chegou, tá, mas cadê os inspetores qualificados aqui? E também, tá, pessoal, se for falar em erro, tem que olhar também para o contratante. Que às vezes o contratante contrata uma empresa e não é capaz de colocar um inspetor de diligenciamento lá dentro para ver se realmente aquela obra está andando conforme o que ele contratou. E eu já vi muitas empresas pecar nisso aí. Ah, vamos fazer uma economia aqui. Vai fazer economia. Vai, porque lá no final você vai estar se incomodando diretamente com a pessoa que você contratou. Porque você não conseguiu botar um inspetor de diligenciamento lá fazer inspeção. Então não vou entrar no mérito aqui de quem deveria fazer o quê. Mas para você, como fabricante, tá? Ou você que está do outro lado da mesa, você precisa entender. Se você assumiu uma determinada obra, olhe o contrato. Ah, mas o meu contrato aqui é mais a questão comercial. Será? Será que é só questão comercial? Será que se eu pegar teu contrato hoje não vai ter questões de fabricação, de normas a serem atendidas, de tipos de profissionais que precisam estar lá dentro?
Então, pessoal, muito cuidado, tá? Eu pego muito firme quando a questão é databook, quando a questão é documentação, porque se você não consegue provar, você não vai conseguir faturar. Então, nessa mesma linha de pensamento, tá? Muitas empresas começam a fabricar antes mesmo de entender o que realmente ele precisa entregar para o seu cliente. E então, muito cuidado aqui. E seguindo, eu tenho aqui como consequência, se você pula essa etapa, quais são as consequências? Por exemplo, documento faltando, vai ser muito comum isso acontecer. Requisitos que você vai ignorar, porque você pulou essas etapas. Vai ter muito retrabalho e principalmente pendências documental. Isso aí vai ser um prato cheio para você. Então, pessoal, vamos lá. O databook, ele não começa na documentação. Ele já começa no contrato. Você tendo essa frase gravada aí na sua cabeça, você nunca vai passar problema. Tanto que eu vou repetir ela, ó. O databook não começa na documentação. Ele começa no contrato. E para você que quer solucionar isso, não quer ter problema, né, já nessa primeira etapa, eu listei aqui quais são as soluções para você evitar esse primeiro pilar, para você não sair errado, tanto na fabricação, tanto na montagem, ok? Então, a solução antes de iniciar, analisar o contrato. Depois, identificar os requisitos. Não é um ou dois, é identificar todos. Logo após, mapear todos os documentos necessários. E para finalizar, entender as exigências. Esse entender as exigências aqui é muito importante. Se você só faz parte do comercial, você precisa ajuda da produção e principalmente do controle de qualidade. Porque uma obra não se resume só no comercial. Ela tem as etapas de suprimento, que vai precisar comprar determinados materiais, que vão precisar se encaixar com a engenharia do projeto. Também vai ter questão de controle de qualidade. Vai precisar de inspetores de qualidade? Sim. Em qual nível de qualificação? Níveis... Sistema Nacional de Qualificação e Certificação. Pode ser profissionais qualificados em normas externas, ou seja, em qualificações internacionais. Isso é a chave para você não começar o seu projeto errado. Sendo assim, quando você entende o que você precisa entregar, o próximo desafio é organizar como isso será produzido. Estou fazendo essa pausa para você compartilhar o nosso vídeo, para você dar like, pois isso ajuda o nosso canal a crescer e nos dá mais motivação para construir conteúdos de valores como esse que você está assistindo agora. E agora, uma boa aula. Bom, agora vamos falar sobre o segundo pilar, muito importante, até nós chegar ao quinto, então vá tomando nota por aí. Então o segundo pilar a gente chama de estruturação dos processos, que nada mais é do que um plano de ação, que define a composição, organização e os responsáveis dos documentos referentes ao databook. E aqui nesta etapa, a empresa ela sabe o que ela precisa entregar, porém ela não sabe quem faz, quando faz, onde armazena e quem controla. No teu processo hoje, como é que funciona isso? Ou seja, você sabe quem faz essa documentação referente ao databook de obra ou databook industrial? Você sabe quando ele faz, onde ele armazena, como ele controla? Você tem esses processos aí com você? E não estou falando da parte de suprimentos, não estou falando da questão comercial, estou falando agora diretamente para o controle de qualidade, que a nível nacional tá, é um dos departamentos que faz essa documentação, que monta essa documentação chamada de databook. Então se faça essa pergunta, você sabe o que precisa entregar, mas você sabe quem controla, quem faz, onde armazena, como controla? Existem processos para isso? Como a gente atende empresas a nível nacional, tá, acontece muito a estruturação de processos. Às vezes a montagem do databook fica para setores de engenharia, às vezes fica para a própria produção, ou seja, para o próprio PCP montar isso. Mas
De termo geral, o controle de qualidade abraça essa documentação. Então, o maior problema aqui, tá, nesse segundo pilar é a estruturação dos processos, do qual você precisa definir e saber quem controla isso. Ou seja, você precisa criar um plano de ação para saber quem vai controlar cada documento. Como essas documentações vão chegar aonde precisam chegar para ser montado o databook de obra. Ou seja, o databook ele não começa no final. Antes de começar a obra, já começa a reunião da documentação. E nada melhor do que quando esse processo começar, você já tem um plano de ação estruturado para onde é que vai toda essa documentação. Porque definir processo depois que a produção começa a funcionar, gente, aí é um dos maiores gargalos quando o assunto é databook, tá? Falando desse segundo pilar. E por que eu digo isso? Porque eu listei aqui 2 exemplos, tá? Por quê? Porque isso evita que cada funcionário faça do seu jeito próprio. E elimina também o processo de que cada obra seja feita de um jeito. A gente entende aqui que cada obra tem um requisito diferente, mas a estrutura, a organização de um databook, ela tem que partir de premissas básicas, para que lá no final você consiga montar qualquer tipo de databook. E não qualquer obra que entre na tua empresa seja uma correria como se estivesse fazendo algo do zero ou totalmente novo. Não, o que vai mudar vão ser registros de inspeções, registros de qualidade, tá, da obra que andou, que vai ter como referência o cliente em questão. Apenas isso, alguns ensaios a mais, alguns ensaios a menos, mas esse processo, essa estrutura, você já precisa ter ela pronta. Por quê? Porque se a obra começar sem isso estar pronto, tem tudo para dar errado lá no final. Não que você não vai poder converter lá no final, não. Já vi muitas situações de clientes aí deixar lá para o final e realmente conseguir montar um databook de obra. Mas a que custo? Aí é outra questão. Tá? Aí realmente é atrasos, é perda de credibilidade com o cliente e com certeza ninguém quer isso para dentro da sua empresa. Até porque quando se trata de databook de obra, não se trata apenas daquele percentual financeiro que é liberado após a aprovação do databook. Se trata de reputação. E isso nenhuma empresa precisa perder. Não acompanhando o nosso conteúdo por aqui. Ok? Então vamos lá. E qual que é a consequência quando você não faz o tema de casa, ou seja, você não tem isso estruturado dentro da tua empresa? Fazer esse, ou seja, atender esse pilar que é a estruturação de processo. As consequências são, você vai ter uma falta de padrão, ou seja, cada obra que entrar você vai ter um padrão diferente, e isso é muito ruim para a produtividade da sua empresa. Ou seja, vai entrar 1, 2, 3 obras, e cada obra que entrar você vai ter que estar fazendo algo diferente para cada uma delas, isso vai engessar o teu processo. Outra questão aqui, perda de documentos, muito comum dentro da indústria e também dentro das obras. Essa perda de documentos, se você não tem uma rastreabilidade definida desde o início, você vai perder documentos. E para finalizar aqui, eu marquei como dependência de pessoas. Então vamos lá, gente. Acontece muito, tá? Não é tão raro quanto muitas pessoas imaginam. Essa dependência de pessoas aqui acontece e muito. A sua empresa ela não pode ter apenas um profissional que domine, tá, essa elaboração e criação de databook. Pois esses profissionais que têm essa metodologia, eles são muito raros no mercado. O que muitas empresas fazem hoje, pegam um estagiário qualquer e largam lá na qualidade fazendo essa documentação. Se tem alguém para treinar ele, alguém experiente, perfeito. Mas se você simplesmente pega um estagiário e fala para ele, ó, databook é só juntar documento, meu Deus do céu, tu vai ter problema lá no final, tá? Mas se a tua mentalidade é essa, eu espero que mude, tá? Principalmente acompanhando o nosso conteúdo. Databook, ele é algo sério. Ele fala da reputação da tua empresa. Então não adianta fabricar, não adianta montar, você precisa provar. E como você vai provar dentro de um databook de obra se teu databook ele não é feito por um profissional que entenda esse processo? Então tem tudo para dar errado. Então cuidado aí, ok? Então pessoal, a maioria das empresas ela não possui um processo documental. Ela possui apenas a esperança que lá no final vai dar certo. Eu espero que a sua empresa não seja uma dessas, tá? De que realmente ela não possui nenhum processo documental e que apenas possui esperança que lá no final o cliente vai aceitar. Não precisa ser assim. Acompanhe nosso conteúdo aqui, a gente tem muito para te ajudar. Tanto você como empresa, como você também como profissional.
pois esse assunto tem que ser levado muito a sério. Então eu defini aqui, tá, o que precisa para você solucionar esse problema. Você precisa ter um fluxo organizado de informações. Você precisa definir responsabilidades, principalmente, tá, pessoal? Ah, documento de soldagem lá vai ter 5 pessoas responsáveis por isso, gente. Se você colocar alguém responsável, coloque pessoas responsáveis, tá? Porque, vamos lá, eu uso um ditado aqui dentro da empresa, muito comum aqui, que cachorro de muitos donos morre de sede. Então, quando vê, eu acho que o fulano fez. Eu acho que o Beltrano fez. E quando chega lá no final, quando vê, tá aquela lacuna de documento, tudo para fazer. Então, gente, não basta apenas ter responsabilidade em cima de todas as documentações. Sempre tem que ter alguém olhando todas elas. Dentro da tua empresa, não sei se você é o único, se você tem apenas uma pessoa, mas é bom que cada responsabilidade não fique em cima de uma pessoa apenas. Que tenha mais uma pessoa supervisionando o resto para ver se aquilo está andando. Porque, cachorro de muitos donos morre de sede. Dito isso, eu tenho para mim aqui que a maioria das empresas ela não possui um processo documental. Elas possuem apenas a esperança de que quando entregar o databook de obra, o cliente aceite naquele padrão. A sua empresa não precisa viver de esperança, ok? Nem você como profissional precisa viver com aquela esperança, eu acho que isso aqui vai dar certo. Não. Eu acredito que o teu processo pode ser mais leve, pode ser mais produtivo. Mas para isso, qual que é a solução que você precisa adotar? Então eu listei aqui uma solução para você conseguir pular esse pilar 2 aqui que a gente citou, que a gente fala sobre a estruturação de processos. Ou seja, nada mais do que um plano de ação. E qual é a solução para isso? Primeiramente, você precisa um fluxo de informações. Onde é que vai sair as informações até chegar à pessoa responsável por montar o databook de obra? Você precisa desse fluxo de informações já pré-definidos. Depois, quem que vai ser o responsável por cada documentação? E muito importante aí, não adianta os responsável você botar 5, 6, 10 pessoas responsável por uma determinada documentação, se nenhuma das 10 vai ficar monitorando. Pois eu tenho uma frase aqui dentro da empresa que a gente utiliza muito, que cachorro de muitos donos morre de sede. Então isso acontece muito quando a questão é responsabilidades de documentação. Vai ser uma pessoa ou 2 pessoas, ok. Tanto que tem alguém por trás olhando todas as responsabilidades de todas as documentações do databook, está perfeito. Por quê? Porque precisa ter gente cobrando documentação. Pois senão a produção vai andar e você, responsável pelo databook de obra, ou seja, responsável pela empresa, vai ver esse problema ocorrer lá no final, de falta de documentação. Então, muito cuidado aí. Outra questão aqui, padrões documentais. Se você não tem dentro da tua empresa padrões, comece a adotar. Ou seja, padrões de relatórios, padrões de procedimentos de inspeções. Por quê? Porque todos esses padrões vão se repetir em todas as suas obras. Umas mais, umas menos, mas você, empresa, sem padrão, você vai perecer aí no meio do caminho. Porque cada obra que entrar vai ser aquele trabalhão de ter que estar fazendo um documento para cada tipo de obra. E isso não é nem um pouquinho produtivo. E para finalizar aqui, você precisa de uma estrutura documental. Ou seja, um determinado material vai entrar na tua empresa para você fabricar e montar, mas a questão é o seguinte, a partir dali, qual que vai ser a estrutura documental de todo aquele processo? Como é que vai ser? Então isso não foge muito do que a gente falou anteriormente. Você precisa ter padrões de relatórios e de procedimentos. Para quê? Para que você faça esse processo repetitivo dentro da tua empresa. E independente se entrar uma obra, 2 obras, 10 tipos de obras, você tem um padrão pré-definido. Para quê? Para não passar o problema quando o assunto é databook de obra. Mas, mesmo assim, com processos definidos, existem outros pontos críticos que costumam derrubar muitas empresas, do quais a gente vai falar agora, tá? A gente vai pular para o terceiro pilar, que a gente vai falar sobre controle de inspeções e rastreabilidades, que a gente chama de organização. Estou fazendo essa pausa para você compartilhar o nosso vídeo, para você dar like, pois isso ajuda o nosso canal a crescer e nos dá mais motivação para construir conteúdos de valores como esse que você está assistindo agora.
E agora, uma boa aula. Bom, agora dando seguimento por aqui, a gente finalizou o pilar de número 2, no qual a gente falou sobre a estruturação dos processos. Agora vamos entrar para o pilar de número 3, que a gente chama de controle de inspeções e rastreabilidade. Ou seja, aqui é onde acontece a organização. Mas aí entra aquela questão, bom, mas por que isso aqui é importante? Então vamos lá. Um dos primeiros exemplos aqui que eu vou citar para você, ó. A fabricação acontece, mas as evidências não acompanham. Como eu citei anteriormente, não adianta fabricar, não adianta montar. A sua empresa tem que provar. E como é que você prova? Tá? Você não prova apenas dizendo para o cliente, ó, tá vendo isso aqui? Tá pronto. Ele vai te perguntar o seguinte, ok? Cadê o databook dessa obra aqui? Eu quero saber quem soldou lá, eu quero saber como é que foi a pintura desse meu equipamento. Aí entra aquela questão, não adianta fabricar, não adianta montar, você precisa também provar. Seguindo nessa mesma direção entra aquela questão. A fabricação acontece, uma das maiores dores da empresa. A fabricação acontece, a montagem acontece, mas as evidências não acompanham. Então aí é um dos maiores gargalos também dentro desse pilar 3, quando o assunto é o databook. E quais são as situações aqui dentro? Quando ocorrem isso? Ocorrem quando existem certificados sem identificação, quando existem inspeções sem vínculos, quando existem materiais sem rastreabilidade e quando existem também relatórios perdidos que deveriam já estar lá dentro do databook. Então esse pilar 3 de controle de inspeções e rastreabilidade, ele é extremamente importante, pois nos pilares anteriores a gente foi definida as responsabilidades de cada um, o que o contrato pedia, mas aqui é onde a engrenagem já começa a funcionar. Ou seja, a fabricação já aconteceu, já está acontecendo, mas as evidências elas precisam acompanhar. Ou seja, teve soldagem? Ok, relatório de inspeção de soldagem. Teve pintura? Relatório de pintura. Ah, teve inspeção por ensaio por partícula magnética? Relatórios por inspeção de partícula magnética. Ah, essas inspeções todas teve, ok. Cadê os relatórios? Então, esse pilar de número 3 ele é importantíssimo, pois ele faz o controle das inspeções e rastreabilidades que você precisa aprovar para colocar lá dentro do databook industrial, ou seja, o databook de obra. Até porque você não vai querer que o cliente chegue para você e pergunte, ó, me mostra aquela evidência lá. E no momento de você ter que encontrar aquela evidência lá, não só você, como ninguém da tua empresa consegue encontrar. Por motivos adversos, por perda de documentação, por essa documentação não ter sido feita. Mas enfim, você não vai querer essa consequência do cliente chegar a te perguntar algo e você não conseguir achar determinada documentação. Então, para isso, esse pilar aqui de número 3, controle de inspeções de qualidade, controle de inspeções e rastreabilidade é extremamente importante. E como eu falei anteriormente, na indústria não basta fazer, é preciso provar. E dando seguimento aqui, tá? Qual é a solução aqui, pessoal? Tá? Para você não ter problema quando o assunto é controle de inspeções e rastreabilidades. Qual que é a solução? A solução é você ter um maior controle sobre os seus processos. Ou seja, controlar pitch, ou seja, o plano de inspeção e testes, muito importante. Outra questão aqui, você ter controle sobre as inspeções de qualidades que estão rolando dentro da fabricação. Ter controle sobre os certificados, certificados de matéria-prima, certificados de consumíveis de pintura, certificado de consumíveis, vamos lá, de ensaios não destrutivos, controle de evidências, ou seja, não foge muito do que a gente falou aqui sobre o plano de inspeção, relatório de inspeção. Então, pessoal, tudo isso precisa ser acompanhado durante a obra. Não deixe isso para o final. Porque muitas empresas aí, quando chega nesse pilar 3, tá, começa o problema a ser gerado. Isso quando a empresa não começa já pelo pilar 3, esquecendo lá de analisar contrato,
esquecendo de ter um plano de ação, de colocar os responsáveis por cada documento, já sai direto aí pelo pilar 3, já controlando as inspeções e rastreabilidade, mas esquece que lá atrás pode ter algum requisito que ele acabou esquecendo, então vá tomando nota por aí. O pilar 3 aqui é controle de inspeção e rastreabilidade. Ah, mas o que eu vou controlar de inspeção? O que eu vou controlar de rastreabilidade? A gente já falou isso lá no pilar 1. Você vai analisar os contratos, os requisitos do contrato, e lá dentro vai estar citando tudo que você precisa controlar, tanto de inspeção quanto também de rastreabilidade. Então, você tendo esse cuidado aí, a tua obra vai ser um sucesso. Seguindo por aqui, vamos falar sobre o pilar de número 4, o quarto pilar, que se refere à gestão do databook durante a obra. Então aqui nada mais é do que a implementação das ações, ou seja, é a organização e controle contínuo, não esqueça dessa palavra, contínuo, dos documentos durante a execução da obra. Até porque, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa gestão. Vamos supor que a tua obra está andando, mas quem está fazendo a gestão documental dela? Está sendo gerado documentações? Alguém está organizando o databook enquanto essa obra continua? Ou parou numa determinada etapa e só vão olhar lá no final? Se isso acontecer, muito cuidado, vai ter um problema gigantesco para resolver lá no final, quando a obra acabou. Aí é pior ainda. Ou seja, o volume de trabalho ele vai ser duplicado. Então, não tem por que ter esse problema, tá, pessoal? A obra está andando, a gestão documental de inspeções, de controle precisam continuar. Ou seja, do início ao fim. Para quê? Para que você não tenha esse problema no final, ok? Um exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que a tua fabricação terminou e tua determinada gestão parou na metade do projeto. Quais são os problemas que você vai enfrentar? Vai enfrentar o seguinte, vai chegar na hora de criar e montar o databook, ninguém vai saber o que falta, o que foi entregue, ou até mesmo o que está pendente. E como consequência disso, o que vai acontecer? Vai acontecer aquele famoso gargalo, que é o caos documental dentro do teu processo. Então, a frase que fica aqui é o seguinte, o databook ele não é produzido no final da obra. Ele é construído diariamente. Você tendo isso em mente, você está pronto, tá? Para os desafios que vêm além desse pilar que a gente está falando agora, que é o pilar de número 5, que é a gestão do databook de obra. Mas antes, para você evitar esse problema, tá, referente a esse quarto pilar, qual que é a solução? A solução é você ter um acompanhamento contínuo dessas documentações, você ter o controle das pendências na sua mão, seja através de planilhas, Excel, através de software, tá? Você precisa ter o controle das pendências. Você também precisa ter um monitoramento semanal de todas essas documentações e pendências, até porque você vai estar organizando essas documentações, ou seja, você como um profissional. Ah, mas eu estou falando com o dono da empresa. Ok, você precisa ter um profissional que tenha conhecimento disso. E outra questão também, você precisa ter auditorias internas quando se trata de documentação. Para quê? Para começar a cobrar cada disciplina para que entregue seus determinados relatórios de inspeções, do que foi feito, do que deixou de ser feito. Para quê? Para que todos esses documentos estejam lá no databook de obra, ou seja, o databook industrial. Então, gente, sabendo disso, tá? Quando tudo isso funciona, o passo pilar 1, pilar 2, pilar 3, tá? Quando tudo isso funciona, a entrega final do databook ele deixa de ser um problema. Então, você deixa esse medo de lado. Teu processo começa a andar, começa a ser mais produtivo. E não tem porquê, em pleno século 21 aí, você está tendo problema com databook. Então, esse é um dos principais motivos da gente estar aqui te ajudando. Tanto você como profissional, como você também dono da empresa. Estou fazendo essa pausa para você compartilhar o nosso vídeo, para você dar like, pois isso ajuda o nosso canal a crescer e nos dá mais motivação para construir conteúdos de valores como esse que você está assistindo agora. E agora, uma boa aula. Seguindo por aqui, a gente vai falar agora do nosso quinto e último pilar, que a gente chama de finalização,
que nada mais é do que a entrega e a consolidação do databook de obra, ou seja, o databook final. É aqui que acontece a montagem final da documentação, é aqui que acontece a revisão técnica e é aqui que acontece o atendimento aos requisitos finais do cliente. Se você seguiu todos os passos anteriores e chegou aqui na hora da montagem do databook, você não vai ter muitos problemas não. Aqui a questão vai ser organizar conforme os requisitos do cliente, conforme as documentações que ele pediu, fazer as revisões técnicas, colocar todas as documentações de acordo com o seu processo e finalizar o databook de obra, ou seja, o databook industrial e mandar para o cliente. Mas cuidado, tá? Nem tudo é só alegria. Vamos supor que você não seguiu nenhum dos passos anteriores. O que pode acontecer? Você com certeza vai ter documentos faltando. Você vai ter revisões erradas dentro do teu databook. E também, principalmente, você vai ter rastreabilidade quebradas. Ou seja, rastreabilidades que não se sustentam, que não tem como você provar. Isso aí é um dos maiores problemas que eu listei, apenas 3 aqui, que pode te acontecer quando você não seguiu os pilares anteriores. Ou seja, tu vai ter a rastreabilidade quebrada, documentos faltando, inspeções faltando, e isso aí é um problema muito grave. Pois, se você não controlou a gestão dessas documentações, vai chegar no final, você nem vai saber o que está faltando. Imagina chegar no final, a obra entregue, o databook ali para ser entregue para um cliente e o prazo correndo e você não saber o que falta dentro do databook. Apenas saber que essa gestão falhou lá no meio do projeto, parou, a fabricação continuou e não ficou ninguém olhando para o databook. Então, no final do databook você vai ver esse trabalho aí dobrar ou até mesmo triplicar, ok? Mas a gente não deseja isso para você. Tanto é que nossas videoaulas que estão chegando para vocês são todas gratuitas aí. E espero estar te ajudando bastante como profissional e também como dono da empresa. Então, pessoal, vamos lá. E a consequência disso vai ser o seguinte, vai ser atrasos financeiros, porque se teu databook ele não chega para o teu cliente analisar, aprovar, vai ficar preso um percentual financeiro, que o financeiro lá vai começar a te cobrar. Chega, ó, como é que tá o databook lá? O financeiro do cliente está travando o pagamento. Outra questão também, vai ter um desgaste com o cliente vai começar a cobrar essa documentação e essas cobranças vão gerar em desgaste. Outra questão também, tem a consequência da perda da credibilidade documental perante o cliente. Então, gente, muito cuidado, tá? Às vezes o cliente que te contratou, ele só é um subcontratado de alguém maior. Então, é uma escala de documentação. Então, a última coisa que qualquer cliente nesse nível, ele quer é falhar com quem está acima. Então, cuidado, tá? Leve isso com responsabilidade e não trate databook como juntou PDF, juntou lá pegou lá um estagiário, juntou o PDF, largou para o cliente e correu para o abraço. Gente, eu vejo muito problema aí. Deixe esse teu setor de controle de qualidade com ar profissional, coloque pessoas aptas a fazer essa documentação, pois isso vai te poupar tempo e vai te ajudar muito nessa tua credibilidade documental perante o seu cliente. Então, o que eu quero que fique registrado aqui, que a entrega do databook, ela não deveria ser um momento de desespero, ela precisa ser um momento leve para você. Mas para que isso seja possível, tanto para você como profissional ou como empresa, é seguir, tá, essa orientação desses 5 pilares, pois isso vai te ajudar e muito. Então aqui eu vou listar algumas soluções que você pode ter dentro da sua empresa quando o assunto for a entrega dessa documentação. Você precisa ter um processo de conferência. Quem vai conferir o databook depois de pronto? Não deixe para o teu cliente conferir. Tenha mais alguém dentro da tua empresa isento que consiga olhar para essa documentação com o mesmo critério técnico para analisar. Se não tem, sem problema nenhum. Mas se tiver, melhor ainda. Outra questão também é a questão de validação. Olhar se todas as documentações que estão ali dentro estão validadas. Por exemplo, tua obra é com inspetores qualificados, ok? Todos os relatórios lá estão assinados por inspetores qualificados, dentro da modalidade de inspeções que eles estão qualificados? Sim ou não? Então aqui entra mais uma questão também de validação. E para finalizar aqui a organização.
Ou seja, essa organização ela precisa respeitar os critérios do teu cliente, como é que ele quer que essa documentação seja organizada. Em livros, em databook digital, em databook físico, como ele quer. Sabendo disso, pessoal, você tem tudo para ter sucesso quando o assunto é o databook. Até porque o databook ele não precisa ser uma corrida contra o tempo. Mas se você deixar ele apenas para o final ou falhar em alguma dessas etapas, com certeza vai ser. Agora, vou passar aqui um resumo dos 5 pilares que a gente acabou de falar nesse vídeo aqui. O primeiro pilar, a gente falou sobre o diagnóstico técnico, citou as necessidades iniciais quando o assunto é databook, falamos sobre contratos, requisitos, ou seja, informações básicas para a criação do seu databook. Depois a gente passou pelo pilar de número 2, que o pilar de número 2 ele fala sobre a estruturação de processos. Aqui nada mais é do que um plano de ação, de estruturação dos processos. No pilar de número 3, que a gente chama de organização, aqui acontece o controle de inspeções e rastreabilidade. Muito importante para o teu processo aí. Também passamos pelo quarto pilar. E o quarto pilar aqui a gente falou sobre a gestão do databook de obra. Aqui é a implementação. Aqui é a gestão de todas as documentações. É o coração do teu databook. Daqui vai sair muitos registros e formulários que vão fazer parte desse teu databook industrial, ou seja, o databook de obra. E o quinto e o último pilar aqui, quando se trata desse documento importante, a gente falou sobre a finalização dele. Ou seja, a gente falou como acontece a entrega e a consolidação dessa documentação. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Em qual desses pilares a sua empresa tem mais dificuldade hoje? O objetivo dessa minha pergunta aqui é o seguinte, é que pensando nessas dificuldades, nós criamos uma avaliação gratuita de maturidade documental. Mas para que isso? O objetivo disso é ajudar empresas a identificarem seus gargalos relacionados à documentação técnica, inspeções e databook. Se você quiser participar como profissional ou principalmente como empresa, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E se você deseja se aprofundar sobre esse assunto, eu quero te convidar para a jornada do contrato ao databook. Um encontro online onde eu vou mostrar como as empresas organizadas transformam requisitos contratuais em entregas documentais organizadas, rastreáveis e aceitas pelos seus clientes. O link para inscrição também eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Te aguardo na nossa próxima videoaula. Mas antes de partir, peço o seu like e o seu compartilhamento desse vídeo para aquele amigo ou aquela empresa que você sabe que tem dificuldade quando o assunto é databook de obra. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e nós tá fazendo mais conteúdos que gerem valor para você e principalmente para sua empresa. A gente fica por aqui, nosso muito obrigado e te aguardo no nosso próximo conteúdo. Até mais!